Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui na Just TV, melhor TV pela internet, e no programa Negócios e Carreiras. Eu sou Jorge Niaradi. Hoje, dia 31 de janeiro de 2011, estamos na edição número 71 do ano 3. E com uma convidada que já esteve aqui conosco há cerca de um ano atrás, a falar sobre educação, sobre empreendedorismo, e hoje ela continua com esse tema. E continua com esse tema com uma abordagem revolucionária. A nossa convidada de hoje é a doutora Luciane Miranda de Paula, que está aqui ao nosso lado. Ela é psicóloga, mestre em comunicação e semiótica e doutora em integração pela América Latina. E o tema revolucionário que a doutora Luciane vai trazer para nós hoje é sobre a universidade, sobre o ensino universitário. A universidade que sempre se caracterizou como um centro de excelência, de difusão da informação. Esse centro de excelência, usualmente, manteve-se como um centro fechado, um centro extremamente hermético, embora a informação fosse transmitida. Será que esse modelo tradicional de universidade pode ser mudado? Pode haver uma revolução na universidade? Será que a universidade virtual já existe, já está aí? E quando se fala virtual, será que é esse ambiente que eu estou a tratar, o ambiente da tecnologia, da informática, ou é muito mais a noção de cooperação, a cooperação no ambiente universitário? É sobre isso que eu começo a conversar consigo, doutora Luciane. Cooperação, é isso que a universidade precisa? Boa noite, Niaradi. O papel da cooperação internacional na universidade é fundamental quando a gente fala nessa abertura da globalização, né, no advento da globalização. E a cooperação internacional é o caminho pelo qual a universidade vai se abrir para o mundo. Mas quando se fala em universidade, Luciane, nós podemos marcar uma determinada fase, uma determinada data, um marco para o início dessa noção de um centro de estudos, um centro de pesquisa, um centro de difusão das informações. Existe, portanto, um marco do início desse formato da educação universitária? Bom, a universidade eu abordo nesse livro que eu vim falar, eu faço um recorte histórico da Constituição Universalista da Universidade. Então, o início dela, ela se forma através já de corporações, né, formada por nações, estudantes divididos em nações. Então, vamos falar do início da universidade. Eu não digo nem que o início é Oxford, Paris ou Bolonha. Vamos falar do modelo de Paris, né? A universidade ela nasceu de escolas catedralícias, né? E com a ascensão da burguesia, então os estudantes eram filhos desse segmento da sociedade, que queriam mais conhecimentos práticos, né? Então, o Inocente III, o Papa, ele decretou o aumento das escolas catedralícias, que já existiam nas catedrais da França, vamos dizer assim. De Paris, ela existia na Catedral de Notre-Dame, né? Então, foi aí, em corporações divididas por nações de estudantes, que existiam os mestres carismáticos, foi daí que nasceu a universidade. Então, Luciane, sem querer atropelar as informações, eu não quero fazer isso aqui durante a sua entrevista, nesse nosso programa que fala da universidade virtual, e como você disse, eu vou voltar a apresentar logo o seu livro, mas por enquanto eu já coloco a capa Universidade Virtual, exatamente esse. Muito obrigado que o pessoal da técnica, Fernando, Nil, já colocaram. E você traça esse itinerário da criação da universidade. Portanto, voltando nessa noção bem inicial, o marco inicial da universidade, é correto dizer que, naquela época, a universidade apresentava essa noção de cooperação internacional? Já existia. Se a gente for pensar na globalização, ela começa já
com o advento da escrita, na verdade, né? E a universidade, ela já buscava, assim, seus pares, né? Ela tinha uma noção internacionalista não só na reunião de diversas nações, mas falando de estudantes, mas ela já começa a ter uma ligação, se falando da Europa, a Universidade da França, ela vai inspirar o surgimento de outras universidades. No Brasil, por exemplo, né, muitos anos depois, alguns séculos depois. Mas elas já se começam a fazer contatos entre elas. Mas o que é importante dizer é que a universidade, ela como uma organização, desde os primórdios, né, da Idade Média, ela já é uma organização fundamental para a formação dessa sociedade contemporânea em que nós vivemos hoje, porque ela tem ela já vivia naquela época, por exemplo, ela já lutava pela sua independência e até hoje ela tem essa luta, né, de sair dessa fragmentação do saber. Tanto que uma das palavras que melhor caracteriza qualquer universidade é a ideia de autonomia. Autonomia Exatamente. de pesquisa, em algumas universidades autonomia de gestão, em outras autonomia também do conteúdo oferecido. Só que, para que a nossa audiência entenda corretamente o que é universidade virtual. Nesse percurso histórico que você traz no livro, que a gente começou a traçar, existia um padrão de conhecimento nessa época da criação das universidades. Um padrão em que o estudante, vamos assim dizer, na época, ele era regido por fórmulas da dialética, da retórica. Essas fórmulas ainda tradicionais, elas podem ser, hoje em dia, utilizadas numa universidade contemporânea dos dias atuais, caminhando para esse sentido de cooperação internacional? Então, fazendo um paralelo, o que se estudava nessa época era justamente essa luta pela autonomia, isso que eu quis dizer, que existia já nessa época e existe até hoje, dependendo dos contextos, né, históricos, aí, de vários períodos que ela passa. O que se formava, o que se ensinava na época era justamente a escolástica, que era a formação da eloquência, né, no estudante, né? Através da eloquência, ele poderia atingir níveis de consciência, e a eloquência sem um conteúdo é fútil, né? E na cooperação internacional, hoje, o diálogo, vamos falar assim, é fundamental. O diálogo entre comunidades acadêmicas, científicas, para o avanço do conhecimento, né? A ligação entre essas comunidades. O diálogo é fundamental. Então, eu acho que tem um pouco de ligação no conteúdo do que se aprendia e hoje. Quer dizer, não é muito diferente, porque através da linguagem é que existe o avanço no conhecimento, né? Quer dizer, através da busca do conteúdo que está nos recônditos da consciência é que vai se chegar no conhecimento. É interessantíssima essa noção de linguagem, utilização da linguagem como uma ferramenta não só para poder se exprimir, mas também alcançar novos níveis de consciência, como você bem disse. Utilização da linguagem e, obviamente, o diálogo proporcionando essa troca de informações. Agora, com esse conhecimento já adquirido na criação das universidades, durante a Idade Média, a evolução desse sentido de eloquência, da dialética, da retórica, alcançou um lado que, para alguns, pode ser um pouco perverso no ambiente universitário. Perverso
como disse bem no início, lá durante o Nariz de Cera, que a universidade pode ficar fechada, pode ser hermética a universidade. Além do diálogo, existe alguma outra ferramenta para quebrar esses muros, essas grades da universidade? Justamente a internacionalização da universidade hoje, que não tem a ver com cooperação internacional. A internacionalização é uma ferramenta, né, que a universidade deve ter como estratégia no seu crescimento. E a universidade virtual, ela aqui nesse trabalho, ela é entendida como a universidade virtual dentro do modelo da universidade tradicional, né? Como uma expansão do conhecimento, né? E a cooperação internacional, ela cumpre esse papel de aproximação dessas culturas, dessas comunidades acadêmicas, científicas, e as redes que se formam dentro da cooperação internacional. Existem redes que se formam entre as universidades e redes que se formam entre pesquisadores, né? A cooperação internacional, ela pode ser entendida entre blocos, aproveitando a política externa de cada país. Ela pode ser entendida simplesmente entre contatos de universidade, não necessariamente de uma política de relações exteriores. E ela pode ser entendida também entre pesquisadores que fazem contatos independentes da sua instituição, né, do seu governo, vamos dizer assim. Essa é a cooperação internacional que acontece, então, em nível de estados, em nível de universidades e em nível de pesquisadores. Existem redes que se formam, por exemplo, a Rede Alfa, que é uma rede para o fomento, né, da cooperação entre universidades da América Latina e da União Europeia. Muito interessante. Por exemplo. Tais redes representam, portanto, para que o nosso público entenda claramente, representam um passo além de redes sociais que eu tenho certeza que o público aqui da Just TV, do Negócio de Carreiras, conhece muito bem. É como se fosse, grosseiramente falando, um Facebook da pesquisa científica, da pesquisa no meio universitário. É isso? Como que eu posso dizer? Eu não sei se a gente pode fazer esse paralelo. As redes, sim, porque o sentido de uma rede é a aproximação das pessoas, é o diálogo, porque é um contato que é virtual, independente da territorialidade, né, onde as pessoas estão. Quer dizer, nesse sentido, o espaço não tem mais... não tem mais tanta importância, né? Não é um impeditivo, né? Nesse sentido, as redes acadêmicas, elas seguem o mesmo princípio, né? Então, Luciane, uma pergunta um pouco polêmica e definitiva, para que o nosso público entenda o que significa universidade virtual. Universidade virtual, portanto, não representa a internacionalização da universidade, representa uma ferramenta de cooperação internacional, é isso? A internacionalização da universidade é como uma estratégia política da universidade, dela se abrir para mobilidade acadêmica, para receber os alunos de outros instituições, se preparar, se adequar para oferecer à sua comunidade canais de contato mais fáceis. Essa é uma ação, vamos dizer assim, né? A cooperação internacional, ela é o meio através do qual a internacionalização existe, né? E os contatos acadêmicos, culturais, né? Porque a universidade ela tem
as funções de ensino, pesquisa e extensão que conferem a ela um caráter muito especial. Claro, né? É o que se diferencia, né? O que a diferencia de outros institutos de educação, por exemplo. A universidade tem uma peculiaridade, né? Própria. Sem dúvida. E a cooperação internacional é fundamental para oferecer a essa comunidade uma abertura para o mundo. Além da imagem que nós já colocamos, vamos colocar outra vez da capa do livro, eu gostaria que o pessoal da técnica colocasse agora a imagem em seguida, por gentileza, Nil, a imagem do site do Universo do Conhecimento. Porque nesse site existem referências sobre cooperação, não existem, Luciane? O site do Universo, a cooperação internacional, ele tem conferências internacionais. Ótimo. Né? Ele nasceu de uma ideia de conferências internacionais são especialistas de diferentes áreas do conhecimento para debater temas, e nesses temas surgem publicações, né? A gente pega um tema e vários convidados, conferencistas de diferentes áreas do conhecimento para debater sobre aquele tema, e as conferências são disponibilizadas em texto, né? Sai uma publicação, né? E elas são eternizadas também em vídeo no Universo. Então não deixa de ser uma experiência internacional, né? Internacionalista. Sem dúvida, sem dúvida. Agora voltando à universidade virtual. Aqui, por gentileza, Nil, vamos voltar à imagem da capa do livro? Na universidade virtual, você, nessa obra, que nós temos que ser muito francos aqui para a audiência, você escreveu já há algum tempo e atualizou, trouxe para essa década. Você escreveu há cerca de uns 10 anos atrás, atualizou o conteúdo por conta até mesmo de experiências de universidades brasileiras que realizam essa ferramenta de cooperação da universidade virtual. É isso? Exatamente. Eu tinha lançado um livro há 10 anos também, na época do mestrado em semiótica, que já falava sobre cooperação internacional. E esse texto também nasce de um curso de uma especialização que eu fiz em administração universitária, e eu tinha guardado há 10 anos, e o ano passado eu retomei esse assunto na defesa da minha tese de doutorado, e vi que ele ainda estava muito atual, o tema muito atual. Eu apenas atualizei alguns dados em referência à educação à distância e publiquei, porque o importante nele é uma reflexão, é a reflexão que eu faço sobre essa extensão natural da educação através da cooperação internacional, e que eu chamo de universidade virtual, né? Ela não é uma universidade tradicional entre muros, ela é sediada num território, num país, mas ela é um espaço do conhecimento que se forma através da ação da cooperação internacional. E nesse sentido, Luciano, perdão, por gentileza. Não, é isso. E eu coloco nesse livro a experiência da Universidade Federal de Santa Catarina, porque na época era a universidade que mais se despontava nessa época, né? nessa área, além da UNB. Hoje tem muitas iniciativas nessa área de educação à distância, e principalmente o governo tem uma universidade aberta virtual, e que congrega diversas universidades públicas. Ela foi feita numa iniciativa junto com a Andifes, e é um modelo muito interessante. E hoje existem várias iniciativas nesse sentido, mas eu pego a Universidade Federal de Santa Catarina aqui, porque realmente esse texto foi escrito há 10 anos. Luciane, nesse sentido, como você pesquisou
todo esse itinerário evolutivo da universidade, criada evidentemente na Europa, a influência de tais universidades, um método acadêmico na criação de universidades aqui na América Latina. Você também entende muito bem o percurso, a criação, a evolução das universidades na América Latina. Acabou de elogiar 2 universidades brasileiras e também um segmento público de ensino à distância. Mas o que eu gostaria de saber, eu tenho certeza que a audiência também, quer esse elemento comparativo. Aqui, na América Latina, nós podemos dizer que estamos tão evoluídos quanto universidades europeias ou americanas, caso você tenha essa informação, com a utilização de tal ferramenta da universidade virtual? O início da universidade a universidade mais antiga na América Latina é uma universidade em Lima, no Peru, e ela data de 1550, aproximadamente, e é uma universidade que chama Universidade de São Marcos, e a universidade na América Latina, ela nasce por iniciativa da Igreja Católica e também do Estado, né? Então, é o Estado transferindo para a universidade a atribuição de conferir o grau de ensino superior. E hoje, as universidades na América Latina, algumas, elas têm excelência, um nível de excelência tanto quanto muitas universidades na Europa ou na Ásia. O que é importante é que, através da cooperação internacional, as comunidades científicas, elas se aproximam muito em função da sua área de conhecimento, né? E aí é que se dá o avanço do conhecimento, né? Do saber. Porque, independente do bloco, né? Que ela esteja, as comunidades elas se aproximam pela área de conhecimento em que elas trabalham. Então, muitas vezes, quer dizer, nessa minha pesquisa, as universidades latino-americanas, elas buscam primordialmente a cooperação norte-sul, né, com a Europa ou os Estados Unidos, muito mais do que entre elas, na América Latina. E, Luciane, embora nós estejamos no ambiente virtual, na internet, e com excelência, afinal de contas, a Just TV é a melhor TV pela internet, aqui com High Definition, eu vou pedir para o pessoal da técnica, o Fernando, agora colocar novamente a capa do seu livro, para que os interessados possam buscar, possam encontrar mais informações e, principalmente, aquelas informações sobre as redes. Você mencionou durante a entrevista, que a gente está finalizando, a existência de várias redes acadêmicas, redes científicas, redes universitárias, onde ele pode encontrar um professor, suponhamos, um professor de Direito Internacional. Ele quer fazer parte de uma rede. Por onde ele começa? Esse livro, ele traz alguns exemplos de rede, principalmente meu outro texto de cooperação internacional, traz uma lista interessante sobre as redes que acontecem, que se formam no mundo, né? Uma lista. Eu acho que depende muito de... você está falando, eu sou um professor de Direito e eu quero entrar... Quero participar de uma rede. Depende muito da sua área, do seu interesse. Sim. Né? Se você quer desenvolver na sua área, provavelmente você tem já alguma referência, né? Alguma referência de alguma universidade. Sim, claro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, procurar ou o seu par, né, ou o seu colega, né, nessa universidade, ou a sua universidade, se tem algum programa que facilite esse contato. Sim. Né? E eu acho que esse livro ele traz algumas redes que acontecem, que se formam entre universidades, mas nesse caso específico, acho que depende muito do seu interesse. Né? E partindo disso, é claro que o professor ou o departamento de ensino daquela universidade, daquela faculdade, vai poder encaminhá-lo. Luciane,
mais uma vez, eu gostaria de lhe agradecer. Eu lhe passo novamente a palavra para suas considerações finais, seus agradecimentos, ou alguma dica que você queira transmitir para aqueles que gostaram do tema, se interessaram muito, porque, afinal de contas, é uma ruptura o que você propõe, uma ruptura que já está em curso, mas a primeira obra que traz todas essas informações de maneira sintética, de maneira condensada sobre a universidade virtual. Por gentileza, Luciana, a palavra está consigo. Nós temos aqui em São Paulo muitas referências mesmo de universidades que trabalham já a área internacional. A Católica de São Paulo mesmo tem vários acordos internacionais, é uma referência para quem quer conhecer um pouco, né, a área. A USP agora coloca na sua estratégia de desenvolvimento a área internacional como uma referência, né? Sim. E dentro da universidade, essa estratégia, porque a estratégia é um saber, é um saber interessado, né? Voltado a uma ação concreta. E eu acho que a universidade deve colocar como estratégia a cooperação internacional para o seu crescimento, para a sua expansão, para a expansão da educação. Sem dúvida, eu concordo absolutamente consigo. Eu, como professor universitário, enfim, como coordenador também de cursos, eu vejo que a cooperação internacional é o caminho e você se antecipou 10 anos atrás já trazendo isso e agora reafirmando com exemplos práticos do que acontece hoje em dia. Muito obrigado, Luciane, doutora Luciane Miranda de Paula, por ter vindo aqui no Negócios e Carreiras. Eu tenho certeza que ainda esse ano volta com mais uma obra, mais um livro e mais uma referência nesse campo da educação universitária mundial, não mais brasileira, porque estamos no campo da cooperação internacional. Obrigado, Luciane. Muito bem, meus caros, eu agradeço a audiência, agradeço vocês terem permanecido aqui conosco, as mensagens que foram enviadas e eu desejo uma ótima semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Até lá!